Bom dia, pessoal do YouTube. Hoje é terça-feira, tô indo pra academia, agora são 6 e pouquinho da manhã, por isso que eu estou com essa cara inchada e a voz rouca. Mas eu já queria fazer a abertura desse vídeo. Seja muito bem-vindo a mais um vlog, aonde eu vou começar a documentar a minha jornada, a minha rotina como escritora, em busca aí de alguns objetivos, tanto pessoais quanto profissionais também, e compartilhar com vocês um pouco do processo de como está sendo a escrita do meu segundo livro. Sunlight starts to play, dreams they fade away. Morning birds they sing, kickstart a brand new day. Cup of coffee warm, steam up to the air. Treino concluído, e eu vou te falar, hoje foi um pouco difícil de treinar, mas enfim, tem dias e dias, né, gente? Eu costumo falar que não é todo dia que a gente tá animado pra treinar. E hoje, confesso que foi um pouco difícil. E eu também fiz outra coisa durante o treino, porque eu sempre tô acostumada enquanto eu treino, eu escuto música. E geralmente eu escuto Luan Santana, que é o que eu mais gosto, né? Mas ao invés de ouvir Luan Santana, eu estava ouvindo um podcast em inglês. Por quê? Gente, eu preciso muito melhorar o meu inglês. E a gente precisa colocar o inglês no nosso dia a dia. Enfim, morando no Brasil, onde a língua é português, fica um pouco difícil de você colocar o inglês full time na sua vida. Então, eu resolvi ouvir podcast em inglês enquanto eu treinava, ao invés de ouvir música. E foi um pouco chato, desconfortável, porque eu entendi bem pouco do podcast, mas consegui entender algumas coisas. Mas, enfim, consegui. E aí, depois que eu fui pro cardio, nem mostrei no cardio, eu tava assistindo a série Emily em Paris, em inglês, sem legenda também. Aí eu me sinto um pouco mais confortável, consigo entender um pouco mais do que o podcast, né? Mas foi desconfortável também, né? Mas enfim, a gente só cresce, a gente só evolui no desconforto. Então, eu acho que o treino foi um pouco arrastado hoje por conta disso. Mas consegui treinar e agora eu vou pra casa. Tô fazendo o almoço, nem consegui filmar preparando, mas ó, arroz, feijão com linguiça e legumes. Legumes. E tem o frango que já tá temperado na geladeira. Alexa, desligar. A parte da manhã geralmente é muito corrido, porque eu fico por conta da casa, do almoço e da filha. Então, eu não trabalho, né, na parte da manhã, não consigo estudar, não consigo ler, não consigo fazer muita coisa, não. A não ser que eu acorde muito cedo, mas hoje eu acordei cedo para ir treinar. Então, parte da manhã, gente, é uma loucura. Eu mal consigo pegar o telefone, mas eu quis parar um pouquinho agora só para vocês saberem como que é um pouco minha manhã. Acabei de deixar a minha filha na escola, agora são 1h. E de terça-feira eu faço aula de pickleball. Então, eu não vou conseguir escrever agora, mas depois que eu chegar da aula de pickleball, eu vou conseguir escrever um pouco. Então, eu vou deixar tudo organizado em casa agora, porque eu tenho algumas regrinhas comigo antes de escrever. Eu preciso que a casa esteja organizada, tudo no lugar, porque senão eu não consigo me jogar na história. Então, eu vou fazer isso agora, porque eu tenho uma meia horinha aí, que aí depois eu já tenho que me arrumar. Então, eu vou deixar tudo pronto. Mesa pronta, tudo pronto, para quando eu voltar do pickleball, eu só tomo um banho e sento e escrevo antes de sair, porque aí eu tenho que buscar a minha filha na escola e levar ela pro balé. E uma coisa que eu queria falar aqui também, que eu acho muito importante, eu sou mãe, eu sou dona de casa e assim, eu cuido da minha filha, né? Ela estuda num período, só meio período na escola, então o restante do dia é comigo, então eu sou responsável por tudo, né, dela, pela alimentação, por tudo, pela lição dela. Inclusive, ela tem um trabalho para fazer, eu preciso comprar algumas coisas para fazer o trabalho. Eu sou responsável por levar ela no balé, ajudar ela a se arrumar, enfim, tudo isso. Então, eu não consigo me dedicar 100% ao meu trabalho de escritora. Eu não consigo,
Mas essa forma, pra mim, é o que funciona, é o que me deixa feliz. Eu sei que cada mulher tem a sua opinião, tem a sua escolha, tem a sua dinâmica. Não adianta, né, a gente querer se comparar com o vizinho, cada um tem uma realidade de vida e essa é a minha. Então, assim, eu já me frustrei muitas vezes, já me cobrei, já fiquei irritada comigo em pensar assim: nossa, hoje eu não consegui escrever nada, ou nossa, hoje eu só consegui escrever 1 hora. Sabe, eu tava me frustrando, porque a gente, quando eu mudei de carreira tem pouco tempo, e eu sinto que eu tô no momento agora, tem mais ou menos 3 meses que eu lancei o meu livro. E eu sinto que eu tô num momento agora que as pessoas estão começando a me enxergar como escritora. Então, toda a minha escrita do Instagram tá ganhando mais visibilidade. Inclusive, eu tava entrando no. Ah, eu esqueci o nome, que tem aquele arrobazinho dentro do Instagram, que é um outro aplicativo, mas que tem lá no Instagram, que é junto com o Instagram. E eu vi que algumas publicações minhas viralizaram lá. Então, tem publicação com mais de 5.000 visualização, vários comentários. Eu fiquei muito feliz das pessoas estarem me encontrando e conhecendo o meu trabalho. Inclusive, eu vi que só ontem o meu livro no Kindle, ele foi baixado 50 vezes. Então, assim, eu fiquei muito feliz, assim, uau, em pensar que 50 pessoas baixaram o meu livro pelo Kindle. Isso, assim, gente, meu Deus, eu não consigo nem dizer a alegria que eu tô sentindo, mas isso vem também com uma cobrança. Então, assim, hoje eu não consegui publicar nada no meu Instagram ainda. E eu não consegui escrever. E eu começo a me cobrar, tipo, não, preciso escrever, preciso trabalhar, preciso, né, colocar a minha escrita para fora. Mas eu preciso entender que na minha realidade eu não tenho, né, várias horas do meu dia para isso. O meu dia ele é muito distribuído em várias áreas, mas é isso que me deixa feliz. Não adianta eu querer fazer diferente, não vai me fazer feliz. Eu acho que isso que me faz uma boa escritora também. Então agora eu tô muito mais em paz, muito mais calma. Eu tento não desperdiçar meu tempo. Então, por exemplo, tô me policiando pra ficar menos no Instagram rolando feed ou assistindo séries desnecessárias. Enfim, ter meu tempo de lazer também, porque assistir série, ficar rolando feed no Instagram também é legal, eu não sou contra, mas tudo que é em excesso faz mal. Então eu tô me policiando assim pra distribuir bem as minhas horas do meu dia, pra não ficar perdendo tempo, literalmente, mas saber me organizar. Então, por exemplo, hoje é terça-feira, meu dia é super corrido, já são 1 hora e eu não consegui escrever nada, mas eu já treinei, eu já fiz muita coisa na minha casa, já fiz comida pro dia, então tá tudo certo. Agora eu vou pra minha aula de pickleball e quando eu voltar eu vou ter uma janelinha aí de mais ou menos, eu acredito que 1 hora pelo menos eu consigo escrever. E 1 hora escrevendo, gente, parece pouco, mas não é quando você faz com constância, todo dia um pouquinho. Amanhã vai ser um dia que eu vou ter mais tempo. Então amanhã eu acho que eu vou conseguir aí ficar escrevendo umas 5 horas. Amanhã eu tenho a tarde toda livre. Então acabo compensando, sabe, um dia pro outro. E isso me deixa feliz, isso me deixa muito mais leve. Então agora eu tô me cobrando muito menos. Tô me policiando, tá, gente? Não tô 100% ainda, porque eu vejo as pessoas vendo o meu conteúdo, gostando, eu já fico, eu preciso publicar meu segundo livro ainda. E assim, gente, eu não sei quantas páginas eu escrevi, mas eu acho que eu não tô nem 30, acho que eu escrevi 20 e poucas páginas. E eu quero escrever meu livro logo, porque demora, é um processo, né? E eu quero lançar ele esse ano ainda, o segundo livro. Mas assim, não adianta ter pressão, não adianta querer dar o passo maior que a perna, porque senão acaba prejudicando até a minha escrita, a minha história. Então é isso, gente, só um desabafo aí, porque assim, quem é mãe vai me entender que é difícil, né? Quando a gente tá fazendo uma coisa, a gente se cobra por não tá fazendo outra. Então, às vezes, quando, sei lá, vou fazer qualquer coisa que seja, que nem agora, eu vou fazer uma aula de pickleball, às vezes eu fico pensando, poxa vida, eu podia ficar em casa escrevendo, trabalhando, né? Mas o pickleball também é importante pra mim, eu gosto muito do esporte. Tô começando a jogar torneio também, que tem sido muito legal. Final de semana passada eu joguei. Esse final de semana, no sábado, eu vou jogar de novo. Então, é algo importante pra mim também. Eu não quero abrir mão disso. Então, é saber gerenciar, né? Gerenciar todas as minhas demandas da minha vida
sem sobrecarregar nada, mas entender como que a minha vida funciona, o que me faz feliz. E é isso, gente, é apenas um desabafo, que às vezes é difícil dar conta de tudo, a gente não dá conta de tudo, mas a gente faz o melhor que a gente pode. Eu já tô pronta pra minha aula e hoje eu não vou de sainha, geralmente eu vou de sainha, né? Mas hoje eu vou de shorts. E eu queria mostrar essa minha bolsa. Essa minha bolsa aqui, gente, ó. Eu comprei ela na GoCase. Foi a primeira compra minha da GoCase e eu tô gostando bastante. Ela vem personalizada, ó, meu nome aqui. Depois eu mostro ela com detalhes pra vocês. Ó, um cachorrinho ali. Depois eu mostro ela com detalhes pra vocês, mas eu comprei ela justamente por conta do notebook, né? Do MacBook, porque sempre que eu saio, que eu quero escrever, eu tava faltando uma bolsa que eu conseguisse colocar o meu notebook. E essa daqui, ela é própria, ela tem uma parte aqui pra colocar o notebook e cabe, assim, muita coisa. E você pode usar assim, ó, segurando assim, ou assim. E eu uso pra tudo, inclusive a minha raquete tá aqui dentro. Eu queria comprar uma raqueteira, mas eu acho que nem tem necessidade. Eu uso essa bolsona aqui, ó, pra tudo, gente. Ela é muito grande, cabe muita coisa. Prontinha, já tô pronta pra começar a escrever. E, gente, eu gosto de me arrumar pra ficar em casa pra escrever, porque assim, eu trabalho de dentro de casa, né? O meu trabalho é escrever. Então, assim, se eu não me arrumar pra ficar em casa escrevendo, em que momento eu vou me arrumar? Isso aqui, gente, faz uma diferença na hora de escrever, na hora de trabalhar, que vocês não têm ideia. Então, assim, super confortável, mais arrumadinha. E eu queria falar outra coisa. Plantas fazem uma diferença absurda, gente. Olha isso. Tava sem vida meu escritório. E aqui, gente, não reparem, mas assim, tá faltando muitos livros. Mas vai encher, vai encher. Vou já abrir aqui o meu computador. Eu acabei de ver que eu já escrevi 31 páginas. E eu olho assim para 31 páginas escritas e eu percebo que eu tô escrevendo muito pouco. Tem vários dias que eu não tô escrevendo, isso não é bom. E eu entendo que a minha vida é corrida, que eu faço muitas coisas e tudo mais, que eu tenho outras coisas que são prioridades para mim também. Mas eu preciso melhorar nessa parte, sim. E dá pra melhorar muito. Eu quero ter uma rotina de escrita de pelo menos 1 hora por dia. 1 hora por dia você pode olhar assim e achar que é pouco, mas não é, gente. Eu tô conversando aqui com vocês porque ainda não são 5 horas, então eu tô com um tempinho. São 4h52 agora, mas eu vou monitorar aqui, então eu vou escrever por 1 hora. No foco total, eu vou deixar o meu celular no modo avião, vou colocar meu fonezinho aqui, ó. Eu coloco esse fonezinho, ó, pra dar uma abafada no barulho. E eu vou escrever por 1 hora. Depois de 1 hora, eu vou vir aqui e vou contar pra vocês quantas páginas eu escrevi, tá? Obviamente, são dias e dias. Tem dias que eu tô mais inspirada, e aí, dependendo do capítulo que você tá escrevendo, que você tá desenvolvendo, flui mais fácil. Então, assim, tudo depende. Tem capítulo, tem cena que exige pesquisa. Eu preciso pesquisar algumas coisas, porque eu não posso escrever besteira, então eu pesquiso. Então, tem capítulos que são mais demorados, e tem capítulos que não, que flui melhor. Então, tudo depende do momento que eu tô ali do livro, mas eu vou monitorar e depois que eu escrever aqui 1 horinha, eu volto e compartilho com vocês tudo, tá bom? Então é isso. Agora deixa eu me concentrar aqui e começar a escrever.
Bom, gente, parei um pouquinho antes da 1h. Agora são, deixa eu ver, 5h34, eu comecei a escrever 5:05. Então, eu fiquei aí 40 minutos escrevendo. E desses 40 minutos escrevendo, eu escrevi 742 palavras novas. Eu não ligo muito para essa parte de palavras novas, mas eu entendi, pelo menos lá no meu Instagram, que a galera gosta de saber quantas palavras você escreveu. Eu não me importava com isso. Inclusive, o meu primeiro livro que eu escrevi, eu nem sei, porque eu escrevi o meu primeiro livro pelo Google Doc, acho que foi esse que eu escrevi, pelo Google Doc, e eu não sei se lá contava as palavras, mas agora eu tô escrevendo o segundo livro pelo Word, e no Word mostra, né, quantas palavras tem no total até agora escritas e quantas eu escrevi hoje. Então, hoje eu escrevi 742 palavras e o livro total já temos aí 5.681 palavras escritas. Agora, de página, quando eu comecei, eu falei pra vocês que eu estava 31 páginas, se eu não me engano. E agora eu estou, deixa eu contar aqui. Uma página, 2, 3, 4, 5 páginas eu escrevi. Então, isso. Tava até 31, eu escrevia 32, 33, 34, 35 e 36. Escrevi 5 páginas, 700 e... agora já sumiu, mas enfim. E é isso, eu vou parar agora, porque eu finalizei uma parte aqui da história, e agora vai começar uma parte bem importante, né? Uma parte assim que vai ser não uma virada de chave na história, mas vai ser um capítulo muito importante que eu vou começar a escrever agora, e eu quero fazer algumas anotações, eu quero pensar um pouco antes de começar a escrever esse capítulo em específico, porque é um capítulo bem importante. Então, por isso que eu quis parar, porque senão eu ia continuar escrevendo. Então, esse é um detalhe, assim, bem importante, né? Às vezes a gente pensa, não, vou ficar escrevendo tantas horas, mas tem momentos, gente, que você tá escrevendo ali que você precisa parar e pensar um pouco, ver o rumo da história, fazer algumas pesquisas. E como eu preciso parar de escrever 6 horas, porque eu vou precisar sair, então eu resolvi finalizar agora, e aí depois eu vou pensar sobre a próxima cena, o que eu quero que aconteça nessa cena, pra depois escrever. Isso é uma coisa, gente, que eu acho muito legal, né, de se dizer também. Esse é o meu segundo livro escrevendo, e eu tô no início dele, né, 36 páginas escritas, mas eu já estou percebendo como esse livro vai ficar muito bem, vai ficar melhor a construção da história do que o meu primeiro. Isso é normal, não estou dizendo que o meu primeiro livro é ruim, porque ele não é. Vou acender aqui uma luz amarelinha. Mas é natural que a gente vá melhorando, né? Então, assim, eu já tô percebendo isso e tô percebendo essa maturidade que eu tô tendo, que eu não tive no primeiro livro. No primeiro livro, simplesmente eu ia escrevendo, eu tinha escaleta também, eu acompanhei a escaleta, mas as coisas vinham muito na minha cabeça e eu mandava ver e depois eu via se fazia sentido ou não. Agora eu já tô tendo essa maturidade de entender quando uma cena é muito importante e eu preciso de fato sentar, analisar. O meu celular acabou a memória, eu tive que apagar algumas coisas e eu vou te falar que tá bem complicado gravar pro YouTube. Meu celular tem 127 GB de memória, não sei, mas assim, gente, tá muito complicado gravar pro YouTube com a memória do meu celular, porque toda hora fica acabando. Mas enfim, agora é isso. Eu vou fazer um chá pra tomar agora, porque, gente, eu quero emagrecer e eu preciso emagrecer. Mas enfim, eu acho que esse vídeo de hoje já ficou muito longo, eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo sobre o meu emagrecimento, mas eu comecei hoje a fazer um negócio mais sério, a de fato lançar tudo no aplicativo que eu como. E
enfim, eu não queria falar nesse vídeo agora, mas eu preciso falar porque eu acho que é interessante. Mas vamos mudar de cenário, que eu quero falar agora de dieta. Eu vou fazer um chá agora de camomila. Por mim, eu tomava outro café, mas eu já tomei 2 cafés hoje. E eu preciso dar uma maneirada no café, porque já são agora, vai dar 6 horas da tarde. E se eu tomar um café agora, é bem provável que vai prejudicar o meu sono. Então, falando de dieta, gente, eu estou alguns quilos acima do peso que eu gosto pra mim. Eu não estou acima do peso, não estou. Mas eu me gosto mais magrinha e eu estou alguns quilos a mais. E já tem um tempo que eu venho tentando perder esses quilos, mas está difícil. E assim, eu não preciso mexer mais na parte de... Eu acho que tá torto isso aqui. Eu não preciso mais mexer na parte de treino. Porque eu já treino bastante, né? Eu faço Muay Thai, eu faço musculação, eu faço pickleball. E então eu tenho um gasto calórico bem grande e eu me exercito bastante. Mas na parte da alimentação, gente, eu confesso que eu chuto balde em vários momentos do meu dia, enfim, o negócio tá bem complicado. Mas resolvi que eu vou tomar vergonha na minha cara e vou fazer o negócio direito. Então, assim, eu tô lendo um livro que é o Termine. Vou deixar o nome do autor aqui, que eu acabei de esquecer, mas acho que é Akuf, alguma coisa Akuf, o sobrenome dele. E tem uma parte do livro, porque é muito importante, gente, não basta você ler livros, você tem que colocar o que você lê em prática, porque senão não adianta nada, você vai ficar só lendo, lendo, lendo e não bota nada em prática. Então, uma parte do livro, ele fala sobre metas. Então, ele fala quando você tem uma meta e você pensa, por exemplo, eu quero emagrecer 10 quilos. Se eu começo pensando nessa minha meta, eu quero emagrecer 10 quilos, você entende que 10 quilos é muita coisa? Já desanima. Ele fala no livro, ele te dá, né, ele te orienta a você quebrar uma grande meta em pequenas metas. Então, por exemplo, eu quero emagrecer 10 quilos. Então, inicialmente, eu vou colocar uma meta de que eu quero emagrecer 4 quilos, entendeu? Então, eu vou fracionar essa minha grande meta. Então, é isso que eu vou fazer. De início, agora, eu quero perder 4 quilos. Mas não que eu queira perder 10, eu quero perder 8, na verdade. Então, assim, mas não sei, gente. Eu quero olhar no espelho e falar, tá bom, tô gostando do que eu vejo. Eu não ligo muito para número de balança, porque eu tenho muita massa magra. Então, assim, eu treino bastante musculação e eu tenho bastante massa magra. Então, assim, não adianta eu ficar só focando na balança. Eu preciso olhar no espelho e gostar. Mas fato é que tô com muita gordura na barriga, nas pernas também. Então, assim, mas inicialmente eu quero perder aí uns 8 quilos. Mas vamos ver conforme eu for emagrecendo, eu vou vendo. Então, a minha meta inicial é perder 4 quilos. E eu pensei na estratégia. Qual alimentação, qual dieta eu vou fazer? E aí, eu vou fazer a que eu já fiz e deu muito certo pra mim, que é a dieta flexível, que eu fiz há um tempo atrás. Assim, eu perdi, sei lá, acho que foram 7 quilos que eu perdi com a dieta flexível. E não que eu vou comer besteira, vou comer de tudo, não. Porque eu quero bater macros. E quando você quer bater macros, que é proteína, gordura e carboidrato, você não pode ficar comendo só besteira, porque senão você não consegue bater os macros. Mas, enfim, depois eu vou conversando com vocês mais sobre isso. Então, eu ajustei tudo hoje lá, coloquei minha quantidade de caloria, macros. E eu fiquei pensando, né, gente, poderia fazer muitas coisas, poderia tomar usar a caneta também. Mas eu confesso pra vocês que eu não tenho vontade de usar a caneta. Seria fácil, né? Fácil, não tô dizendo que é fácil, mas seria mais rápido. Mas eu não gosto muito dos efeitos da caneta. Eu convivo com algumas pessoas que estão usando a caneta. E pelo menos a minha experiência com as pessoas que eu convivo, elas perdem muito, gente, a disposição. E tem uma galera que toma, que tá usando a caneta, que treina comigo, passa mal nos treinos, não aguenta fazer os treinos, fica meio, sabe? Então, assim, não é algo que eu quero pra mim. Eu ando treinando bastante, eu tô fazendo pickleball, eu tô participando de torneio. Então, assim, eu não quero mexer com a minha disposição, com a minha energia, sabe? Eu não quero de jeito nenhum. E também tem outra coisa, a questão
enfim, do cabelo, que algumas pessoas têm queda de cabelo. Uma pessoa que eu conheço em específico, o cabelo dela, gente, diminuiu. Diminuiu o tamanho do cabelo dela, assim, de volume. E eu sei que isso não acontece com todo mundo. Se você aí faz uso da caneta e não aconteceu com você, que ótimo. Mas aconteceu com algumas pessoas que eu conheço. E assim, gente, eu já não tenho muito cabelo, então eu não posso correr o risco de perder mais cabelo. Então eu resolvi fazer a dieta que eu já fiz e que funcionou pra mim, que eu consigo fazer, que eu não elimino nada, eu não tiro nada, mas eu tenho que ficar contando, né, usando aplicativo, pesando comida, eu peso tudo, literalmente tudo, pra dar certo. Então assim, eu comecei hoje essa alimentação, essa dieta, e eu vou atualizando vocês aí conforme o tempo for passando.